Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Diretamente aqui de Nova Russas, no Ceará, representando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Nesse primeiro momento, convido a todos para que a gente possa elevar nossas vibrações, se conectando com os nossos guias, mentores espirituais, para que nos auxilie, nos ajude nesse momento, nós tenhamos discernimento para poder não só acompanhar, mas aprender e procurar colocar em prática nas nossas vidas esses ensinamentos que nós teremos hoje, tanto através desse momento que nós teremos do Evangelho, como em seguida do estudo do Livro dos Espíritos. Que Jesus abençoe as nossas vidas, trazendo paz agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos a esse momento agora do nosso Evangelho, que nós temos hoje, Nádia, aí, de capítulo e item. O capítulo 16, Capítulo não se 16, pode não se servir a pode Deus e a mamãe. e a mamãe, O item o 7, item 7, utilidade utilidade providencial da riqueza, providencial da provas da riqueza, riqueza e da provas da miséria. riqueza e da miséria. Muito bom. Já encontrei aqui no meu Evangelho da Ide, está na página 158. Então, aqui hoje nós vamos falar sobre não servir a Deus e a Mamon. E, como é uma leitura um pouco extensa, eu vou ler apenas um trecho. Bem, se a riqueza devesse ser o obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa da sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se o meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde, se são empregados a propósito e com discernimento. Eu vou parar por aqui, só nesse primeiro trecho aqui já dá para a gente reflexionar um pouco sobre isso, e vem falando exatamente sobre uma das questões que mais nos prendem, mais nos arrastam para esse lado material, que é o que a leitura diz para a gente, que é o que mais pode atrasar o nosso processo evolutivo, que é mais complicado. Quantos de nós, quem de nós não deseja ter coisas, posses, dinheiro, condições financeiras melhores? Sempre, eu acho que quase todo mundo que está sobre a Terra, com algumas exceções, vive em busca do, como diz nosso amigo Paulo, viu metal, né? Então, e como diz aqui, é uma prova mais difícil do que a própria pobreza, porque ela nos dá uma ferramenta para muitos de nós desenvolver, poder se sentir mais poderoso, melhor que os outros, mais orgulho, mais egoísmo, acesso a, entre aspas, tudo aquilo que a gente quiser e desejar. Então, isso pode fazer como muitas vezes já aconteceu na nossa trajetória como espírito, de falirmos, né, na nossa encarnação, na nossa vida, devido ao mau uso. Mas é interessante que aqui no final desse trecho, né, desse parágrafo que foi lido, ele fala que pode tornar o caminho mais difícil, mas não que se torne impossível
né? Você conseguir passar por essa prova da riqueza, vamos dizer assim, de ter os bens, e tendo êxito no final, utilizando como uma ferramenta positiva, tanto para o seu progresso espiritual, quanto também das pessoas que nos cercam, né? E ele usa aqui como referência essa comparação a questão do veneno, porque o veneno ele mata, né? Mas utilizando-se, por exemplo, do próprio veneno da cobra, você tira e faz um antídoto, né? Então, sabendo como trabalhar, como manusear com ele, ele pode vir a ser também uma ferramenta de salvação, né? Então, tirando muitas vezes essa ideia desse mito de que ele é uma ferramenta de perdição, de que, apesar de todo mundo correr atrás, o título diz não se deve servir a dois deuses, né? A Deus e a Mamon, é que a gente também não coloque todas as nossas forças voltadas para as questões materiais, que tem um equilíbrio na nossa vida. Essa busca espiritual não pode estar, vamos dizer, em segundo plano da nossa busca material. Elas podem caminhar lado a lado e em todos os momentos da nossa vida colocar esse sentimento do amor que a gente sempre fala, observando os acontecimentos do dia a dia dos nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja como patrão, seja como empregado, funcionário, né? O Evangelho fala também sobre isso em outros momentos aqui, na própria leitura que sempre tem caído lá do capítulo 6 dos Perfeitos, né? Que fala como a gente se posicionar em ambas as situações, mas aqui fala sobre essa prova da riqueza e da miséria ao mesmo tempo, né? O que muitas vezes a gente deseja tanto, se não vem para a gente nesse momento, é porque a gente não tem o merecimento, ou a gente já teve essa experiência e faliu e está passando por outra, para que a gente tenha também esse aprendizado. E sempre nós vamos passar pelas polaridades que forem necessárias, pelas experiências necessárias para o nosso crescimento. Se nós já conseguimos equilibrar a balança nesse sentido e desse entendimento, tenhamos o merecimento, com certeza as questões materiais vão fluir de forma mais tranquila para todos nós e para que a gente já possa saber fazer bom uso disso nas nossas vidas. Então, dito isso, essa breve reflexão sobre o Evangelho, vamos ao estudo do nosso livro dos Espíritos, né, que hoje praticamente nós vamos fazer um item como a gente fazia lá atrás, no início do nosso estudo. Vocês vão entender por quê. Né? A gente está no livro segundo, que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos. No capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências. E dentro desse capítulo 4, se divide em 9 partes, nós estamos na parte número 2. Semana passada nós vimos 5 questões que abordavam a questão da reencarnação. E hoje, falando sobre a justiça da reencarnação, é apenas um item, é o de número 171. Então, tem um comentário do Kardec que ele fala sobre também essa questão. Hoje nós vamos utilizar também uma ferramenta que nós utilizamos há um tempo atrás, com muita frequência, que é aquela coletânea da filosofia espírita, né? Para que a gente possa reflexionar sobre isso, que eu acho não, tenho certeza, para que esse entendimento sobre a reencarnação se faça entender da melhor maneira possível, né? Que a gente possa compreender, não somente acreditar por acreditar, mas que por trás disso tudo exista uma razão, né? Naquilo que a gente está estudando e naquilo que a gente está compreendendo e entendendo. Então, hoje a gente vai falar sobre a justiça, que para mim tem tudo a ver. Essas duas palavras juntas, justiça da reencarnação. E é a questão de número 171 que diz o seguinte: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre o quê? Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois, repetimos sempre, um bom pai
deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, sempre que me fala, sempre que me vem à cabeça qualquer questionamento sobre a reencarnação, por que você acredita na reencarnação? A primeira coisa que me vem para falar é sobre justiça de Deus. Não tem como explicar que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é Pai, sem a gente raciocinar através desse ponto de vista, tá? Aqui a gente vai procurar trazer, dentro de mais ou menos uma hora, fica praticamente quase como um resumo. A gente vai abordar isso durante as próximas semanas, afinal de contas, esse capítulo fala sobre isso. Hoje é mais sobre a justiça, né? Mas há muito a se falar sobre isso, para que a gente possa compreender melhor, né? Porque a gente vai entender também que a reencarnação, como eu comentei outro dia com um grande amigo meu, não importa. Ah, Cláudio, e as pessoas que não acreditam nisso? Não tem problema, elas vão reencarnar do mesmo jeito, acreditando ou não. Até alguns anos atrás eu também não sabia o que significava isso, né? E nem por isso eu deixei de reencarnar. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão à medida que eu for trazendo aqui os textos a gente possa refletir juntos. Bem, começando assim, se Deus é um bom pai e ama todos os seus filhos, ele não pode condenar a felicidade eterna baseando-se em uma única vida, muitas vezes curta e em condições desfavoráveis. Nós vamos ver exemplos aqui, é claro, né? Mas a gente vê lá no início do nosso estudo do Livro dos Espíritos, as primeiras 16 questões são voltadas para Deus. O que é Deus? E lá pela última, lá pela 16, se eu não me engano, ele dá as características, não de um ser, não de um velho barbudo, né? Mas de uma figura, nesse sentido, de que é a inteligência suprema. Não dá nem para a gente compreender o que é isso direito. Mas que ele é soberanamente bom e justo. Então, ele não poderia criar seres de pontos de partidas diferentes e exigir a mesma coisa de todos eles para que, no final, alguns de seus filhos fossem condenados a penas eternas e a sofrimentos absurdos. Não faz nenhum sentido que um pai, nós que somos humanos aqui, a gente fica tentando proteger os nossos, sejam filhos, sejam pessoas queridas, a gente quer que eles estejam na melhor colocação, a gente quer que eles estejam à frente, a gente quer proteger as pessoas que a gente gosta. Você imagina Deus, que é a inteligência suprema, vai castigar os seus filhos. Então não faz muito sentido. Bem, a injustiça é uma criação humana, como diz no final, do egoísta, manifestada no ódio e no castigo sem perdão. Deus não age dessa forma. Nós, ainda como seres humanos, pessoas falhas, podemos desejar o mal para algumas pessoas que nos fizeram o mal. E nos faz mal, né? Certo ensinamento para a gente, porque aí nós vamos acabar aprendendo que esse mal que às vezes a gente quer, como a gente muitas vezes pensa da forma equivocada, como justiça é igual à vingança. Mas não é dessa forma que funciona. Né? A gente, não, eu não quero me vingar de ninguém. Quantas vezes, né, a gente já ouviu, ou de repente já até sentiu ou pensou, né, a pessoa faz algum mal com alguma pessoa, com você, e diz, não, tá bom, não vou fazer nada contra, não, eu perdoo, mas Deus é que sabe. Tipo assim, Deus vai fazer por mim.
Você, de certa forma, deixa nas entrelinhas que alguma coisa vai acontecer de ruim para aquela outra pessoa. Até às vezes frases que a gente vê em coisa de caminhão, eu desejo para você o dobro de tudo aquilo que você me desejar. Então, isso não é muitas vezes legal, porque as pessoas podem me desejar o mal e eu vou desejar o dobro de mal para essa pessoa. Tem isso subentendido em como essa. Então, é desejar sempre o bem pelo bem. E nós vivemos numa cultura, é uma palestra que a gente fala sobre isso, sobre a questão realmente da vingança, que é uma leitura que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela vem mostrando essa questão da cultura que está inserida em todas as áreas, nos filmes, quantos filmes falam sobre vingança, né? Deixando subentender que é fazendo justiça. Quantas novelas, ou quase todas, a pessoa fica sofrendo ali, o mocinho, entre aspas, que é malvado, vai lá e faz a maldade, a novela toda, e no final, o dia que dá mais audiência é o dia que há a vingança, que a pessoa acaba se vingando da outra, todo mundo quer assistir aquele momento, né? Principalmente se tiver uns tapas pelo meio, alguma coisa assim, aí é que a audiência vai lá para cima, né? E a gente se sente bem, porque a gente sente até que, enfim, a justiça foi feita, né? E será que isso realmente é justiça? Deus quer o mal dos seus filhos? Tudo é um processo de aprendizado. E quando a gente traz por essa perspectiva, a gente começa a observar essa frase, eu achei interessante, que ela constrói de maneira diferente essa ideia, fala que oportunidades desiguais clamam, pedem por um Deus justo, não é? Então, por que que as oportunidades são diferentes? Deus não seria justo. E aí você imagina duas almas, duas pessoas, um nasce em um lar de elevada moral, com toda a sua estrutura familiar, vai receber uma educação cristã, né? Com todo aquele carinho ali, todas as ferramentas necessárias para ele desenvolver o bem. É colocado nas escolas, no catecismo, na educação infantil, o que quer que seja, qualquer tipo de segmento religioso, mas ele tem ali inserido o amor, tudo com condições necessárias para ele se desenvolver e ser uma pessoa de boa índole, ser uma pessoa boa índole. E outra já vai nascer num ambiente com miséria não somente material, mas também moral, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de modelo, instrução a ser seguido, porque pai talvez já não tenha, né, condições tristes, de dor ao redor, né, no meio da drogadição, do tráfico, de todas as dificuldades que possam ter, dificuldade de acesso escolar, acesso de repente até tem, mas não tem um modelo para ser seguido. Então, ambas essas situações, esses seres, só têm uma existência, só têm uma vida, né? E se falhar, como é que faz? Vai diretamente para o inferno e a outra teve todas as oportunidades para ter uma estrutura melhor? Não, no meu ponto de vista, não é justo, se você tem só uma vida. E nós vemos aqui, no nosso planeta, no nosso país, talvez na nossa cidade, essas diferenças acontecendo. Realmente a gente sabe aqui, quem lidar com alunos, professores, como tem aqui a própria Gislene, acho que a dona Regina não está, ou quem já foi professor aqui, eu não sei de todo mundo, ou quem está assistindo depois, sabe o que eu estou falando? Dessa lida com essas características de pessoas que não têm condições, não têm estrutura. E aí é cobrado dela, no final da sua existência, a mesma coisa que é cobrado de outra que teve toda a estrutura, a possibilidade de crescer, se desenvolver e ter educação. E aí uma vai para o céu e outra vai para o inferno. Aí, para mim, não faz sentido. Vamos ver agora aqui a questão da necessidade da encarnação. Aqui é o item 25, lá do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse capítulo ele fala sobre
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que, inclusive, é uma fala de Nicodemos perguntando para Jesus, doutor da lei. Né? E Jesus responde dessa forma, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui fala sobre os limites da encarnação e essas necessidades da encarnação. Então, aí tem essa pergunta dentro do Evangelho. A encarnação é uma punição? Não há senão espíritos culpados que a ela sejam obrigados? E a resposta vem da seguinte forma: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. E agora vem a melhor parte, que está dentro do contexto que nós estamos abordando. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir, o livre-arbítrio. Todo privilégio seria uma preferência e não há privilegiados. Toda preferência é uma injustiça. Então, de certa forma, a gente está vendo aqui na resposta lá do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando para a gente, dizendo que todos partem do mesmo ponto de partida, que a gente já vem vendo nas semanas anteriores. O mesmo ponto de partida é o momento que cada um de nós foi criado. Possivelmente, nós que estamos aqui agora na sala, quem está assistindo depois, partimos de pontos diferentes na história, né? Idades, vamos dizer assim, diferentes no processo não só dessa vida, mas da maneira como a gente foi criado. Alguns já teve quantidades diferentes de existência do que outros. E a gente viu isso semana passada falando sobre isso, que não obrigatoriamente aquele que foi criado antes tem a mesma no mesmo momento tem a mesma quantidade de encarnações que esse outro, porque devido a esse livre-arbítrio, essas escolhas que a gente faz, a gente pode caminhar mais rápido no processo da nossa purificação. Mas aqui a gente está abordando o tema sobre essa ideia da injustiça, que ela não existe, porque Deus é soberanamente justo e bom, como diz no início. Eu trouxe algumas imagens aqui de criadas por IA, outras, né, sobre essa questão da justiça divina. A gente imagina Chico Xavier lá naquele DVD que fala sobre no Pinga Fogo, né, de 1971, se eu não me engano, ele é questionado, ele traz essa visão das crianças, né? Porque você vê nascendo crianças lindas, maravilhosas, como eu trouxe agora essa comparação em berço de ouro, e outras tantas que eu não vou trazer a imagem, que pode, né, de certa forma, não é bom julgar, mas crianças com especiais, vamos dizer assim, com problemas como a gente já abordou em outras oportunidades, com microcefalia, crianças passando por dificuldades de fome, muito magras, mexendo no lixo, né? Então, só em a gente falar, fica pensando, poxa, por que tanta diferença? Isso vai acontecer? Por que que acontece isso, essas dificuldades? E a gente começa a entender, quando a gente aprofunda o nosso entendimento sobre a questão da reencarnação e das escolhas e as experiências que nós passar para o nosso, né? Então, não temos a necessidade de fazer nenhum tipo de comparação. Nossa, fulano é tão bonito, é tão lindo, eu queria ter os olhos igual de Cicrano. Eu queria ser tão belo quanto fulano. Todos nós já tivemos oportunidade e teremos de ser belos, porque se você quer ser bonito realmente, fisicamente, evolui espiritualmente. A gente, à medida que vai crescendo espiritualmente, a gente vai se tornando cada vez mais belo e sem essa necessidade desse tipo de julgamento também. Nem corpo físico a gente vai precisar ter mais, daí vocês imaginem, né? A gente pode imaginar.
E trazendo ainda para essa história do esquecimento, mas por que que você fala sobre reencarnação, sobre essas vidas que aconteceram, o que foi que essa pessoa fez no passado, por que que a gente chega agora? Por exemplo, como o Evangelho trouxe. Se eu estou passando por um problema de saúde hoje, por que que eu não lembro o que foi que eu fiz? Se a resposta não está nessa vida, está na outra. Eu queria lembrar. E aí tem um trecho lá também que fala sobre o esquecimento do passado. E ele diz que é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores, né? Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é por isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente e exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o processo do livre-arbítrio, das nossas escolhas, da gente imaginar o que é que a gente foi no passado. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Eu vou trazer aqui alguns aspectos só para a gente poder refletir mais sobre isso. De que forma a gente poderia ser humilhado por coisas que a gente fez no passado? Será que a gente gostaria de saber, hoje, como pessoas que estão na busca do homem de bem, que a gente já foi pessoas severas, má, já matou, já roubou, já enganou? Não é legal, né? Poxa, é uma humilhação um negócio desse. Saber que eu fui tão ruim assim, todo mundo saber disso, porque muitas coisas a gente faz aí escondido, a gente acha que é escondido, mas tem nossa consciência. Ou então, de repente, nossa, eu fui um rei, poxa, e hoje eu estou numa situação como essa, eu já fui senhor de tudo, dominei territórios e tudo. Então, situações, né, hoje, por exemplo, às vezes aqui no Ceará a gente fala fobando, né, exaltando o nosso ego, por coisas que às vezes a gente foi na infância, na juventude, quando eu era mais novo eu fazia isso, né, eu já fui campeão de não sei o que é que tem lá. Eu era muito bom, né? Então as pessoas gostavam de mim nessa época, e a gente fica se exaltando por coisas que a gente já fez nessa vida, né? Porque a gente tem uma vaidade, um orgulho, a gente gosta de ser reconhecido. E aí você imagina trazer coisas de outras vidas com essas lembranças. E aí, dito isso, eu trouxe algumas imagens para ilustrar isso que eu estou falando. E isso tudo sem falar da nossa família, das pessoas que estão próximas a gente, desses reencontros. E quase sempre somos colocados próximos a pessoas que foram nossos algozes ou vice-versa em vidas passadas, em que a gente está aqui para se reconciliar, para aprender a se amar, deixar isso tudo no passado, encerrar ciclos kármicos. Então, se você, como acontece, tem nos livros do André Luiz, né, e a vida continua, tem várias histórias lá bastante interessantes que abordam essa situação. Mas vamos trazendo aqui algumas imagens que, de repente, podem chocar a gente, mas que a gente vê direto acontecendo nos nossos tratamentos. Por exemplo, essa questão de você, e aqui vão ter dois aspectos. Primeiro, essa que foi trazida pelo Evangelho, que fala sobre você se exaltar por ter voz de comando. Aqui tem um cara que tem o poder, o capataz, ele manda, eles são obrigados a obedecer os escravos, né? Ele humilha, ele bate, castiga, sou eu que mando, né? Com a postura arrogante, muitas vezes, e aí tem um cara que manda por trás disso tudo. Sempre está aparecendo nos trabalhos de desobsessão. E aí, numa vida posterior, a coisa muda de figura. Esse que a gente está vendo no capataz, como capataz, ou mesmo o dono da fazenda, ele vem como escravo e passa praticamente pelas mesmas situações a qual ele obrigou outros a passarem também. Efeito. Acontece sempre, né? A gente vai ver no final que tem como evitar, mas normalmente acontece muito, trazendo essa perspectiva de exaltar
da humilhação, né? Em contrapartida, a gente olha para a questão da justiça divina. Poxa, por que que esse cidadão está passando por tanta dor, por tanto sofrimento? Por que que ele apanhou tanto? Se Deus é bom, por que que ele deixa um filho acontecer isso com ele? Tanto sofrimento? Aí vem a explicação, porque em uma outra vida, quando ele vai ver, ele fez isso com outras pessoas. Aí ele, nossa, não lembrava disso, né? Então, de certa forma, eu preciso aprender a não fazer mais isso, maltratar, para que não possa colher depois dor e sofrimento. Outra situação que sempre acontece, o orgulho, o poder, é claro que isso daqui não, como é que se diria, não é generalizando todos aqueles que passam pela questão religiosa. São alguns líderes religiosos do passado, que inclusive eu estava lá, fui um desses também, que me equivoquei. A gente já viu histórias de tantos outros que usavam o poder na época da Inquisição para mandar as pessoas para a fogueira, né? Então usava, é bruxa, é não sei o quê, mexe com isso, vai queimar na fogueira. E mandava as pessoas para lá. Pois não, Cristiane, pode ligar o microfone. Oi, boa tarde a todos. Eu estava muito tempo sem Oi. vir aqui, mas agora eu vou conseguir continuar. Uma dúvida sobre, você até falou que em outra vida você foi um desses, né? Sim, Essa forma de, esse conhecimento de você saber quem você foi, é através de intuição, uma visão, ou algum médium disse isso para você na questão da palmopria? então é durante o trabalho. É durante o trabalho de... essa questão do esquecimento do passado, hoje, por exemplo, para mim, depois da gente ter o conhecimento, da gente estudar, não traz nenhum tipo de impacto para mim, nem de orgulho, nem... Então, é tranquilo para mim saber o que é que eu já fui, o que é que eu já fiz, o que é que eu não fiz, Até e ajuda, a né? gente se depara com isso. É uma coisa natural, faz parte da nossa trajetória. Eu sou o Cláudio, eu já passei por isso, e isso está servindo para mim como um aprendizado. Então, durante os tratamentos, tivemos acesso, a gente participava dos tratamentos uns dos outros, e eu pude assistir o meu, onde estava tendo interferência, por exemplo, a personalidades, que nós chamamos de personalidades múltiplas, que são vidas minhas do passado, interferindo em mim hoje como espírita, espiritualista, porque não queria que eu fosse. E eles têm vida própria, vamos dizer assim, eles interferem porque eles estão e têm vida própria. Então, quando é conversado com outra parte minha do passado através de uma sensitiva, a gente consegue dialogar. E elas veem isso. Elas veem eles fazendo, elas veem acontecendo, veem queimando, elas veem os detalhes. E vê que tem um cordão ligado até a minha pessoa atualmente. Então não fica nenhum tipo de dúvidas. Então eles mostram, olha o que você fez, e aí eu queria que você visse, você está cobrando essa pessoa agora porque ela fez isso com você, ela te jogou na fogueira, vamos voltar para uma outra vida e olha o que é que você fez com ela. E aí volta no passado, elas veem, as sensitivas veem, traz a perspectiva. Ele, nossa, eu não me lembrava disso. Eu fiz isso, eu coloquei ela na fogueira também. Você era um líder religioso e você fez isso. Então, estou contando das outras pessoas, mas a minha eu posso contar. Então, aconteceu isso comigo, né? E hoje eu não sou mais aquele lá do passado. Hoje eu sou o Cláudio, que estou procurando me melhorar, recebendo essas oportunidades que a reencarnação nos dá, né? E até te Então, ajuda, né? nossa, muito entendimento. E aí, quando a gente coloca as patologias, que vocês estão aqui com a gente, estão geralmente nas quartas, nas patologias, principalmente do TALP, vêm essas personalidades com os problemas que nós tivemos, que nós colocamos na patologia. Então, quando a gente coloca, por exemplo, orgulho como patologia, se eu me reconheço hoje uma pessoa que ainda tem orgulho para ser trabalhado, algumas coisas nesse sentido, não somente dores físicas, mas emocionais,
de querelas, brigas com parentes, vão vir no tratamento. E aí vão vir as pessoas que estão ao nosso redor, familiares, que fizeram isso, e a gente fez com eles no passado, e muitas vezes nossas mesmos também, que também nos prejudicam. E aí é por isso que o tratamento ajuda tanto, que vai ajudando a Obrigada, tirar Cláudia. um pouco, Obrigada, Cláudia. tá bom? Acho que deu para entender, né, Tá. Cristina? Deu sim, obrigada. Obrigada. Nada, hoje é aberto para a gente participar mesmo, tá? Obrigado pela participação. Então, continuando o raciocínio, né? Esses aqui, que são alguns só, não são todos, como eu já falei, depois passam pelo mesmo processo numa vida seguinte. E aí você refaz a pergunta ao contrário: nossa, por que que essa pessoa está sendo jogada na fogueira? Né? E a gente tem a história, inclusive, de Joana d'Arc. Tem um livro de Joana d'Arc por ela mesma, e segundo o próprio Humberto de Campos, né, através do médico Chico Xavier, diz que foi a última encarnação de Judas Iscariote. Né? Ele se redimiu já como Joana d'Arc. Tem isso no livro. É bastante interessante essa história. E a gente observa que hoje, até eu trago isso em algumas palestras falando, tantos ainda estão lá malhando Judas, queimando Judas, e Judas já não precisa mais nem encarnar, está muito mais evoluído do que a gente, né? E a gente continua ainda com essa falta de perdão. Até eu brinco, às vezes, eu não conheço ninguém com o nome de Judas. Nenhuma mãe, nenhum pai coloca nome de filho de Judas ainda por causa disso, até hoje. 2000 anos depois, né? Daí a gente observa. Mas a ideia aqui é verificar, só para ficar aqui como referência, se vocês quiserem ver isso, é o livro Crônicas de Além Túmulo. Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, trazido por Chico Xavier. Conta essa história. Outra perspectiva, Senhores da Guerra no Momento. Tudo são histórias trazidas também de reuniões mediúnicas. Uma vida está lá com os senhores da guerra, dando, fuzilando, matando. Na outra, são possibilidades, não são, como é que se pode dizer, 100% dos casos. Fez isso, vai passar por isso. Não é regra, tá? Isso a gente vai ver lá no finalzinho. Vou mostrar para você. Mas normalmente acontece. Né? Essas coisas vão se repetindo até que esse ciclo seja quebrado, e eu vou mostrar como é que ele se quebra. Então, por que que os judeus, por que que realmente pessoas passaram por tanta dor e sofrimento? Em outra oportunidade, eles também foram algozes. E aí a justiça divina se fazendo presente nesse ciclo de dor, sofrimento, e de orgulho, de vaidade, tudo isso que acontece. Para quebrar um pouco esse gelo aqui, tá aqui. Quem não gostaria de morar num lugar como esse, né? Lá está o cidadão numa encarnação, né? E depois, de repente, na outra, ele vem como o bobo da corte, porque fez mau uso do poder que tinha como rei, humilhava as pessoas. Tem casos de reis e rainhas bons que ajudam, que colaboram, já teve, sim. Não sempre, pessoal, sem generalizar. São exemplos aqui que a gente coloca. Então, muitas vezes o rei de uma vida, que eu coloquei como bobo da corte, mas às vezes ele vem como um súdito, como uma pessoa que vai passar por dor, por sofrimento, nem na corte ele participa. Mas trazendo aproveitando para trazer até mais dicas de livros, né? Por que não os romances de Emmanuel? Né? Que numa vida, no livro há 2000 anos, ele era um senador romano, e 50 anos depois ele vem como um escravo, né? Histórico, né? Que foi trabalhar, porque tinha todo o conhecimento, mais do que muitos daquela época, o conhecimento permaneceu. E aí ele volta como escravo na história. São 4 livros, mas livros falam sobre essa questão. Senador, na outra vida, um escravo. Porque não aproveitou a oportunidade. Esteve diante de Jesus. Nossa, aquela visão sempre me emociona muito. Já até sonhei com ela, já vi desdobrado, como se eu estivesse lá, ele se encontrando com Jesus, e ele pedindo a cura da filha dele, concedeu a cura, mas mesmo assim ele
ele não conseguiu se dobrar porque era muito poderoso, né? Era um senador romano. É uma história emocionante, lindíssima. Já li, já ouvi o audiobook algumas vezes, e sempre que eu falo sobre ele, dá vontade de rever. Há 2000 anos fica a dica também, mais um de Chico Xavier, né? E 50 anos depois. Então, pessoal, sobre essa questão da justiça divina, porque Deus é bom, ele nos deixa plantar o que a gente quiser. Isso é o livre-arbítrio. E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. É aquela história da semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, é sobre isso. E tem aquela fala também de Jesus que é maravilhosa. A cada um será dado segundo as suas obras. Não é isso? Só reafirmando. E aí, aquela história que você me falou, Cláudio, sobre o que que a gente pode fazer para encerrar esse ciclo. Eu fiz uma plantação equivocada no passado e eu não desejaria passar por aquilo, pelaquela mesma situação que eu causei a outra pessoa. Eu já estou arrependido. E agora o que que eu faço? Chama-se reparação, o arrependimento, né? Claro, primeiramente o arrependimento e a reparação. Tem a expiação e a reparação. A expiação é passar pela situação. Mas tem uma fala lá da primeira epístola de São Pedro que diz o seguinte: acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aqui está a chave. É através do amor, é através da caridade, é através do serviço. E não acontece, não, Cristiano? Você levantou a mão de novo, foi? Ou está levantada da outra vez ainda? Ah, tá. Porque é assim, também acontece lá. Eles reconhecem a gente. Pensa que eu não sei quem você é, não? Tá aqui dando uma de santinho, mas você fez e aconteceu. Eu falei assim, eu, em nenhum momento eu estou negando o que a gente já fez, né? E todos nós estamos recebendo agora oportunidades de reparar através do trabalho no amor. E depois que você mostra para eles, eles começam a entender. E vocês estão sendo convidados a fazer o mesmo, mas agora não nessa dimensão, mas na outra. Com esses irmãos que estão aí lhe acolhendo, esses seres de luz, também já passaram por isso. Também já se arrependeram e hoje trabalham na luz. Então, nós estamos num processo de aprendizado. E é através desse trabalho, do convívio, do amor. Como é que é a caridade, afinal de contas, que a gente sempre fala, não é? Não é o BIP, a benevolência para com todos, a indulgência para com os erros alheios, o perdão das ofensas. Fez isso, pronto, a gente praticamente anula o mal que foi feito. E não precisa pagar na mesma moeda. Né? Eu gosto muito daquela história, eu já contei algumas vezes, mas sempre me vem na cabeça quando eu vou falar sobre isso. Né? Daquele irmão, trabalhador de uma casa espírita, ele pode não ser uma história que sempre vai sair da mesma forma, mas sai parecida e dá para entender o contexto. Poxa, o irmão trabalhava numa casa espírita em São Paulo há 40 anos, trabalhava numa metalúrgica e, de repente, uma máquina daquelas vai, pum, pega e arranca, decepa o dedo dele. Cortou o dedo da mão direita. Poxa vida, o que foi que aconteceu? O que eu fiz para merecer isso? Ele começou a se lamentar. Poxa, eu não faço mal para ninguém, por mais que tenha acontecido, mas, poxa, numa fase dessa da minha vida, quase me aposentando, uma dor e um sofrimento desse. E eles, nesses lamentos todos, acabou indo para a reunião mediúnica, e aí lá os irmãos vieram dar o recado, né? Falou assim, meu irmão, a gente ouviu sua indagação, a gente percebeu a sua situação, mas eu queria que você entendesse, dentro da lei de causa e efeito, que numa vida passada, você era confinante de um parente seu, de um primo, vocês moravam em terras vizinhas, e por causa de uma cerca que vocês estavam de 1 metro para lá, 1 metro para cá, aqui é meu, essa terra é minha, é sua,
vocês se desentenderam, você pulou a cerca e com a foice cortou o braço dele fora, né? Então, se fosse pagar na mesma moeda, como é a lei de talião, você teria perdido o braço por completo. Graças a esse seu trabalho, que você já se transformou, vem trabalhando no amor, você só perdeu um dedinho, né? Então, aí ele automaticamente se conformou, já entendeu logo tudo e agradeceu a Deus pela oportunidade, né? Então, muitas vezes a gente não sabe, porque a gente reclama muito de determinadas coisas e não sabe que aquilo dali poderia ter sido, de repente, mais grave, né? Ou aquilo que está acontecendo com a gente é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, quando a gente tem esse entendimento, as coisas se tornam mais fáceis, o nosso caminhar se torna mais fácil. E aí a gente vai agora para a filosofia espírita, que sempre ajuda a gente a trazer algumas reflexões. O que é filosofia espírita? É uma coletânea de livros, se eu não me engano, agora são 12, mas eles vão tratar questão por questão do livro dos Espíritos, trazendo algumas reflexões para a gente. Então, o que é que ela fala? Questão 171, comentada. Diz o seguinte, que a reencarnação é uma lei universal, não é uma lei do planeta Terra, é do universo, vigente em todos os mundos habitados e, como tal, é imutável, né? O espírito anima quantos corpos precisar para o seu despertamento espiritual. A reencarnação mostra-nos a justiça de Deus, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de viverem no bem, de usarem seus poderes e de gozarem seus esforços e também as suas conquistas. Então, vem trazendo aqui essa ideia que a gente trouxe da justiça. Então, vamos comparar, por exemplo, né, aquilo que eu falei para vocês, eu não acredito mesmo assim em reencarnação, né? Às vezes a gente nem procurou saber o que é, compreender, entender de forma mais científica, vamos dizer assim, através de provas, de coisas que justifiquem essa ideia. Simplesmente, não acredito e pronto. Mas vamos lá, comparar com leis da física, por exemplo, a lei da gravidade, a lei da reencarnação, são leis universais. Nós não escolhemos nos submeter, por exemplo, à gravidade. Ela simplesmente existe e atua. Estou preso aqui na Terra devido à gravidade. Já foi estudado, comprovado cientificamente, mas eu posso não acreditar que a história de gravidade, que é normal, esse objeto que está aqui, se eu soltar, ele cai. O que é isso? Lei da gravidade. Mas eu posso, de repente, não acreditar. Então, quando fala sobre esse despertamento, implica em a gente sair de um estado de ignorância, de falta de conhecimento, de imperfeição, de repente, para uma maior consciência, para um maior entendimento, para que a gente adquira mais sabedoria. Cada encarnação vai oferecendo para a gente uma nova aula, um novo desafio. São novas oportunidades para que a gente possa aprender, corrigir, perdoar, amar. Por aí vai, né? Então, enquanto a gente... Será que todos nós aqui já estamos diplomados aqui, 100% no amor? A gente já está em condições de repente, merecer esse céu que se promete? Será que eu não tenho nenhum defeito ali que precisa ser corrigido? Então, quando a gente raciocina, foi por isso que criaram o purgatório, porque quando você vai raciocinar, não vou merecer esse céu, eu vou para o inferno. E aí, vamos dar uma amenizada, vamos botar aqui um purgatório para ficar pelo menos no meio do caminho? Porque se a gente raciocinar, a gente não vai para esse céu ainda. Não tem essa perfeição toda. Então, é necessário que a gente volte quantas vezes forem necessárias. E aqui eu esqueci de dizer para vocês, é o Espírito Miramês, que traz essas mensagens para a gente. E aqui ele vem enfatizando para a gente que a todos nós é oferecida a mesma oportunidade
né? Isso não significa que todos nascem, por exemplo, nessa própria vida, nas mesmas condições materiais. Como o evangelho saiu, não se deve servir a Deus e a mamon, né? A gente viu naquela imagem anteriormente do contraste que tem entre a família mais pobre e a outra mais abastada de conhecimento, né? Mas ao longo de múltiplas existências a gente vai passar por tudo, inclusive de assim, se tu fosse mulher para sentir a dor de um parto, eu já senti, eu já fui mulher, todo mundo já foi mulher, já foi homem, a gente traz as duas polaridades, então não tem injustiça, não. Deus, na próxima, então, eu quero vir como homem. Vai vir como homem, vai vir como mulher, para que a gente desenvolva. Se você for observar Chico Xavier, ele era tipo assim, ele já não tinha mais polaridade. Ele veio no corpo de um homem, mas era uma sensibilidade feminina apuradíssima, né? Você via até como se ele fosse meio afeminado, e não era. Simplesmente se uniu já. Não tem mais aquela coisa disso, daquilo, né? O espírito, ele não tem sexo quando você se depura. É um ser, né? E a gente passa por essas experiências para poder atingir isso. Então, enquanto eu estiver precisando, tendo necessidade de vir ainda com desenvolvimento da minha feminilidade, da sensibilidade das questões, eu vou vir mulher. Várias vidas sucessivas e outras como homem para aprender a desenvolver também a coragem, a força, e assim sucessivamente, não que o outro não tenha, mas tem características, né? Tem cromossomos a mais que diferenciam e tal. Então, tudo isso vem para que a gente aprenda. Todos os espíritos terão acesso a todas as experiências necessárias para o seu progresso. Todos, sem exceção, né? Então, se numa vida um espírito trazendo para essa questão foi rico, foi egoísta, ele vai reencarnar como pobre também, para aprender a humildade, a empatia. Se foi opressor, vai vir oprimido, e assim sucessivamente, né? Como a gente já verificou nas outras imagens, inclusive. Avançando um pouquinho mais, na filosofia espírita diz o seguinte: o descrédito de alguns em relação a essa lei não altera sua vigência, visto que uma lei eterna, fundamentada por Deus, não vai deixar de ser lei porque um punhado de espíritos nela não acredita. Quem não crê na luz não afeta a existência dela e continuar a ser por ela beneficiado. Você vai continuar a ser iluminado por ela mesmo que você não acredite. Por alguém não acreditar que a água sacia a sede e é um benefício para a vida, a água não vai deixar de existir para ele. Ela corre o seu percurso, sempre fazendo o bem que Deus determinou. Assim por diante, são inumeráveis os fatos que existem, independente das aprovações dos homens. Então, é como eu falei anteriormente, independente das pessoas acreditarem ou não na reencarnação, nós estamos sendo beneficiados por ela. Estamos diante de uma oportunidade, de uma vida, que muitas vezes a gente se perde por falta de propósito, de não saber o que veio fazer aqui. Estou fazendo aqui, essa vida só serve para me sofrer, e reclama disso e daquilo, e não consegue perceber a beleza que a vida traz, a oportunidade que é independente das dificuldades que eu esteja passando. Enquanto tem muitos que estão, né, clamando por uma oportunidade, eu lembrei agora da música do Lulu Santos, eu não pedi para nascer, eu não pedi para, né, para sofrer. Então, você realmente não pediu para nascer, você implorou. Muitos de nós implorou uma oportunidade. Poxa, eu quero quitar logo isso, eu quero resolver esse problema com fulano, vamos lá voltar para a gente resolver, para poder evoluir logo. Porque tem coisas que a gente evolui-se do outro lado também, mas tem coisas que só vão ser conseguidas encarnado. Precisamos estar aqui. Então, Cristo sempre foi, é e será nosso guia espiritual. Tem. Mesmo que não creiamos na sua presença em nossas vidas, Deus é muito mais real na existência de todas as criaturas e muitas delas o negam. Isso tudo são fases na vida dos espíritos. E o tempo, desculpa, mostrar-lhes a realidade.
por processos que eles mesmos desconhecem. Então, a gente não tem que se preocupar, nem ficar discutindo com pessoas, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu acredito nisso. Cada um está no seu processo, está na sua fase. É aquilo que a gente fala sobre respeitar, não invadir as consciências das outras pessoas. É o respeito. Assim como a gente também, né, ficar tranquilo, o outro não acredita em reencarnação. Está tudo certo, mas eu acredito. E esse crer, e não somente, eu até digo o seguinte, eu não creio na reencarnação, eu sei que ela existe. Né? Para mim faz todo sentido, eu sei que é dessa forma, mas tudo bem. Não vai interferir na minha crença, na maneira como eu vejo a vida. Então, o Cristo, ele não é somente o governador espiritual da Terra, a inteligência mais pura que já encarnou no nosso planeta, o nosso modelo de perfeição a ser seguido. Além de tudo isso, né, ele também é governador de outros planetas. E a sua influência transcende qualquer tipo de religião, de crenças. Para algumas pessoas ou partes do nosso planeta, Jesus ele é somente um profeta, né? Não é como um enviado de Deus, o Messias. Não. E está tudo certo. Cada um no seu processo, mesmo dentro do mesmo planeta. Afinal de contas, nós entendemos que nós estamos num planeta de expiações de provas, né? Então, é sobre isso. Então, muitos ainda não o aceitam, não reconhecem, mas não é por isso que ele não deixa de ajudar, de colaborar com a evolução de cada um, entendendo o processo dos seus filhos. Não é assim que a gente trabalha com, por exemplo, nossos filhos? Os filhos da gente, muitas vezes pequenininhos, criancinhas, eles não reconhecem o esforço que os pais colocam, o que eles deixam de fazer, muitas vezes, para você, para fazer para o outro, se dá essa dedicação toda. Às vezes você espera, né, uma retribuição depois, não. Essa questão de filho é tão interessante, aí eu sempre lembro do livro Profeta, do Khalil Gibran Khalil. Ele fala que os filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da alma, que é como arco e flecha que você prepara eles e lança para a vida. Então, a gente não espera reconhecimento dos filhos. A gente quer que eles sejam bons, felizes, e a mesma coisa Jesus. Ele quer que os filhos de Deus, todos, né, que somos irmãos, que a gente também cresça e respeita cada fase desse desenvolvimento. Muitos de nós ainda estamos na infância, engatinhando realmente no processo espiritual. Outros já estão ali dando os primeiros passos, cambaleando, outros já conseguem andar com as próprias pernas. Mas todo mundo ainda nesse processo de crescimento e desenvolvimento, buscando essa maturidade, né? O que mais a gente vai ter aqui? Bem, a reencarnação sempre existiu, desde um princípio da criação dos mundos, como veredas que se abrem para o despertamento dos espíritos. E se perguntarmos o porquê da reencarnação, temos muito o que ouvir. O próprio silêncio nos faz meditar sobre o assunto e as vidas sucessivas pelas quais todos devem passar. E já passaram por muitas, conscientizarão o homem da realidade, fazendo no silêncio da vida lembranças correspondentes e raciocínios claros sobre a necessidade das vidas múltiplas. Então, a reencarnação é uma jornada instrutiva, de aprendizado. E é inegável que, ao longo do tempo, ela revela uma lógica sobre isso, a necessidade que ela favorece ao espírito, conduzindo a gente para esse despertar. Aquilo que nós não entendemos hoje será muito claro amanhã, fará todo sentido, que nós estamos nesse processo. E aí, como eu já abri para falar de atendimentos, me veio logo aqui sobre isso, que uma das coisas que a gente consegue mostrar para o espírito ou para a personalidade é exatamente, a gente mostra um filme, onde ele ficou paralisado, cristalizado no momento da dor, do ódio, do ressentimento, e ele deixou de ver. E a gente mostra, eu vou mostrar para você, e muitas vezes, como está dentro de um processo obsessivo,
onde ele está perseguindo outra pessoa, a gente mostra uma sequência de vidas onde ele vê quase todas envolvidas com essa pessoa, onde já foi filho, marido, esposa, teve perto, foi bom, foi ruim, vida boa, vê tudo. A gente mostra, passando como se fosse numa tela. Nossa, mas isso tudo de vidas? Aí a gente fala, seis são somente algumas. Só para você ter uma ideia. Até chegar na pessoa que está na ponta do cordão, às vezes, que somos nós, né? Esse aqui já a gente está falando sobre desobsessão complexa. Tá? Na desobsessão tradicional, normalmente não tem isso. Em alguns casos é mostrado o que é que o espírito fez na vida passada para entender agora, mas aqui a gente mostra uma sequência de vidas. E ele começa a entender, nossa, mas eu desperdicei tudo isso, tá? Isso é para você estar entendendo agora o motivo, por que que você passa por dois sofrimentos, porque existe uma causa. Ah, agora eu estou entendendo. Por que que a gente esquece isso? Né? Porque aí vem essa história do esquecimento. E por que a gente foca no negativo? A gente cristaliza na dor. A gente foca na vingança. Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. E aquele que apanhou, fica lembrando. Fulano me fez mal, tem que fazer com ele de novo. Então, quando você se liberta, perdoa, acaba o ciclo. E aí você consegue seguir em frente no processo evolutivo. Isso pode demorar séculos preso a essas situações. Nós já conseguimos, durante nossa jornada, se libertar. Tem pessoas hoje que são afins nossas, pessoas queridas, que a gente ama, que a gente se dá bem, possivelmente a gente não tem mais nada para acertar com ela, só seguir juntos. Já outras, que essas que têm dificuldades, são os nossos professores. Ali deve ter uma atenção para que a gente precisa trabalhar. Preciso, né? Não adianta vir aqui no altar, entregar seu dízimo, tudo, bonzinho, volte lá e reconcilie-te com o teu adversário, depois você vem trazer. Né? Então, é sobre isso. Então, a gente já está se encaminhando aqui mais para o finalmente. Deixa eu trazer aqui uma coisa para a gente refletir, que é a reencarnação, é a metodologia divina para a evolução, pautada na justiça e na oportunidade incessante. Aqui a misericórdia divina, né, justiça, tudo isso que a gente fala está inserida nesse processo reencarnatório. A gente vê na ilustração as oportunidades, a balança do conhecimento, do amor, as oportunidades que a gente tem, mas é um método que foi criado divinamente para que a gente possa crescer e se desenvolver. E para a gente poder finalizar, vamos trazendo aqui as considerações de Allan Kardec sobre essa questão. E lá você vai ver que tem a questão, a resposta e embaixo comentários de Kardec. Ele diz o seguinte: para confirmar tudo que a gente vem dizendo, todos os espíritos tendem à perfeição, todos. E Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas em sua justiça faculta-lhes realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, quando a gente repete numa prova que você não conseguiu fazer, você recebe uma outra oportunidade. Aqui hoje estão oferecendo até demais nas escolas, né? Antes tinha recuperação, agora é ré, e ré. Quantas vezes for necessário para o cara poder passar de ano, né? Mas na justiça divina é diferente. A gente vai repetir realmente até a gente conseguir, com os nossos méritos, passar na prova. Então, não estaria de acordo com a equidade, nem com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu progresso, independentemente da sua vontade, no próprio meio onde foram colocados. A gente falou sobre aquilo, mas dependendo de onde ele esteja, você vai castigar para sempre. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade, sendo redundante na questão de Deus sendo soberanamente justo e bom. O que mais Kardec diz para a gente?
A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior. A única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois que nos oferece o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. Então então eu posso errar, que depois eu tenho como, né, repetir de novo e é um pensamento que pode vir, eu já vi, eu estou falando isso que eu já ouvi uma pessoa falando isso. Então já que eu vou ter outras oportunidades, então não preciso ter essa pressa toda, não. Posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ninguém passa por dois sofrimentos, é que existe uma causa. Você gosta de sofrer, você gosta de ter saúde, você gosta da felicidade. Então, cada vez que a gente vai contra as leis de Deus, a gente se afasta da saúde, da beleza, né, do belo e da felicidade. Então, se você realmente não quer, fique à vontade, livre-arbítrio. Mas se eu quero ser feliz, se eu quero o belo, o bom, o agradável, eu preciso estar voltado para isso. Então, é um entendimento, e aí tá a questão do livre-arbítrio. Cada um faz aquilo que deseja, né? Mas sabendo que vai colher. O que mais Kardec traz para a gente? Para poder finalizar, o homem, consciente de sua inferioridade, tem na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar, por toda a eternidade, estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o desherdará para sempre do bem supremo, e que ele poderá superá-la por meio de novos esforços. Sustenta-o e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim do seu caminho, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não ficará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Então, tudo que a gente conquistar de mérito, de bom, isso é guardado. Isso é colocado no processo de equilíbrio nesse Dharma e Karma, nosso crescimento. E aqui fala, essa ideia, ela renova nossas esperanças, assim também como as nossas responsabilidades. Que nos dá, diz que a doutrina é uma doutrina consoladora, e quando mostra isso para a gente. Porque muitas vezes a gente pode se sentir inferior. Nossa, nós partimos do mesmo ponto e a gente vê espíritos tão iluminados, tão desenvolvidos, né? Como é que pode? São irmãos com idades siderais diferentes da nossa, foram criados bem antes, passaram por todo o processo que nós estamos passando. Foi por mérito que lá chegaram. Né? Então, nós estamos diante, somente realmente agradecer. E como eu estava falando agora aqui no raciocínio final, além dessas esperanças que são trazidas para a gente através dessa oportunidade, a responsabilidade, porque nós somos conscientes das nossas faltas e a necessidade que a gente tem do nosso autodescobrimento, autoburilamento, da reforma íntima, autoconhecimento. O que quero dizer sobre isso? Que isso nos auxilia nesse processo do encontro do bom, do belo, do espírito puro, que a gente vem falando nas semanas anteriores. Então, isso faz com que a gente fique motivado, porque depende dos meus esforços. Então, não tem nada que a Cristiane, que a Nádia, que a Ana Silva possa fazer que vai me ajudar a que eu evolua. Elas podem me dizer o que eu vou fazer, mas sou eu que tenho que fazer. O mérito é através do meu esforço. Ela faz. Se ela me der uma dica, favorece a ela, porque ela está sendo ajudada, ela consegue cumprir. Se eu vou usar esse conhecimento a meu favor, isso vai depender de mim. Então, são percursos que nós fazemos de forma coletiva e individual ao mesmo tempo. Pois não. É lá da Judite.
Eu lembrei, tu falando de reencarnação. Aham. Engraçado, meu celular tá ruim, que eu tô ouvindo minha voz. Interessante. Pode falar. Uma pessoa hoje me falando que quando morrer vai ficar naquele lugar lá esperando a ressurreição. Ela é Jeová. Aí eu falei assim, e como é que tu vai ficar lá nesse lugar, esperando a ressurreição? Quem te falou? Esperando Jesus voltar para ressuscitar. Eu falei, como é que você vai ressuscitar se você não tem mais corpo? Ué, mas Deus tem o poder de ressuscitar quem já morreu. Ela não ressuscitou nada. Aí eu falei assim, mas não é assim. Não é bem assim, não, viu? Você vai esperar muito tempo. E se Jesus não voltar para ressuscitar? Não, ele volta. É sobre isso que a gente estava falando, né, mãe? É o entendimento que a pessoa tem. Mas aí a senhora, né, não vai conseguir convencê-la de que é dessa forma e nem ela vai conseguir lhe convencer que é da forma que ela pensa, né? E a gente vê, muitas vezes, nos atendimentos, né, esses irmãos dormindo lá, há muito tempo, esperando. Ué, eu estava esperando Jesus voltar e não voltou. Aí, às vezes, chega um momento que ele é resgatado e a gente consegue conversar com eles e esclarecer, né? Não, meu irmão, Jesus nunca precisou voltar porque ele nunca foi. Ele sempre esteve conosco, ele está no meio de nós. E ele sempre disse que onde houver duas pessoas ou mais reunidas em meu nome, eu estarei aí. Então, ele não precisa voltar mais, ele está aqui. Mas ela já no meio de estava nós. acreditando em mim? Olha, a dona Judite querendo converter as pessoas. Mas é assim, chega o tempo para todo mundo, Mas né? eu acho que ela vai vir. Qualquer dia ela vai vir para o centro e vai trazer a mãe dela. Será muito bem-vinda. Né? Todos são bem-vindos, né? Eu não sei vocês, mas eu também venho de outros credos, de outros entendimentos. A gente passou a desenvolver esse entendimento depois que chegou aqui. E é claro que a dona Judite aí é dura na queda, viu? Ela insistiu até o fim. Ela faz qualquer um, mas aí não foi ela, foi depois que eu aceitei, que eu entendi, que eu fiquei. Mas é claro que houve uma colaboração maciça para que eu viesse, né? Ter esse Todo dia eu entendimento. pegava no pé, E através, todo dia. não é através do que ela falou, foi depois do que eu entendi, que eu comecei a ler, entendendo, não, isso faz realmente sentido. Né? E aí, quando você começa a trabalhar, aí é como eu disse, eu não acredito, eu sei. Aí a gente passa a saber. É outra fase já desse entendimento. Então, muito, muito bacana, né? Mas é importante que a gente tenha esse entendimento, que haja o respeito até onde, né? Dependendo com quem a gente está conversando, tem pessoas que permitem realmente, como a mamãe falou, você entrar um pouco mais, são curiosas, perguntam e tudo, né? Mas sempre respeitando o espaço delas. E, se quiserem vir conhecer, a porta está... Na ficha de atendimento dos nossos trabalhos, tem lá o espaço religião. A pessoa não precisa ser espírita para receber o atendimento nosso. Ela pode assistir às palestras, continuar seguindo o que ela acredita e vai ser tratada do mesmo jeito. Né? Não há necessidade de conversão, você tem que se tornar isso. Não. Até porque, às vezes eu digo assim, eu nem me considero espírita, mas eu me considero espiritualista, porque o que é isso? É você beber das fontes e retirar aquilo que for bom para você. Em todos os segmentos tem coisa boa, eles falam a mesma coisa. A mensagem principal do Cristo, de quem é cristão, é a mesma. Só está com palavras diferentes, um não acredita em reencarnação, mas é o amor. E se a gente conseguir aplicar isso, transcendeu tudo. Tá? Então, acabei até passando um pouquinho do tempo, né? A gente começou um pouquinho atrasado. Eu pensei que ia terminar antes por causa da voz que não estava favorecendo, mas o tema está tão bom que a gente acabou utilizando o tempo todo, né? E os irmãos de Então, luz passaram óleozinho na tua garganta para lubrificar. Aconteceu na quinta-feira também, né? Estava com dificuldade no trabalho e eles vêm e ajudam, porque eu estava conseguindo nem falar. E a gente conseguiu trazer até o final, graças a Deus. Então, agradecendo a oportunidade mais uma vez, deixa eu encerrar aqui a gravação.